Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo descarta Andreas Pereira e prioriza contratações de Júlio Enciso e Vitão. Alcaraz pode voltar ao Flamengo, mas 3 times ingleses estão de olho nele, além do próprio Everton. Na altitude e com atitude, Flamengo empata e continua no páreo da Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Olha a minha cara de alívio. Pelo amor dos meus filhinhos, porque se aquela bola de cabeça que o cara perdeu sozinho no último lance do jogo entra, a gente estava ferrado, né? Porque seria muito, mas muito difícil recuperar esses pontos aí necessários para a nossa classificação, depois daquele vexame aqui dentro do Maracanã, que a gente perdeu 3 pontos preciosíssimos. Mesmo que a gente fosse segundo lugar do grupo, não ia dar mais tempo, né? Mas os deuses do futebol nos ajudaram e pelo menos a gente conseguiu trazer um pontinho importantíssimo e o que é melhor, a gente não deixou o líder da competição ali do nosso grupo C, a LDU, desgarrar e estão ali coladinho neles, né? Agora a gente tem que fazer o nosso trabalho, fazer aquela secação, vamos torcer para o Deportivo Táchira ganhar lá do Central Córdoba, ou pelo menos que tirar aí deles um pontinho, é muito difícil, mas quem sabe, né? Vamos torcer na quinta-feira esse jogo lá na Argentina. Porque aí o grupo vai continuar embolado e nós temos 2 jogos seguidos em casa e vamos ter aí toda a condição de vencer, inclusive ser o primeiro até do grupo, quem sabe, é difícil, mas pode ser. E a gente pode se vingar também lá do Central Córdoba, ganhando deles lá na Argentina. O nosso grande adversário, todo mundo sabe, sem dúvida nenhuma, foram os 2.850 metros de altitude, né? A gente sabe muito bem que não é fácil, não é para qualquer um jogar nessa altitude, porque o ar não vem, é rarefeito e a bola corre demais e quem não está acostumado passa maus momentos ali. O Felipe Luiz, né, disse na sua coletiva que o Bruno Henrique foi um dos que passaram mal. Ele precisou de oxigênio no vestiário. O negócio não é fácil, não. Eu já joguei aqui em Campos lá, em Mendes, que é um pouquinho mais alto, e fiquei sem ar. Foi visível essa condição desumana, principalmente no segundo tempo, onde o time do Flamengo literalmente caiu de produção e passou a se defender, né, e a jogar nos contra-ataques. Mas o time da LDU parecia que estava satisfeito com aquele resultado, com aquele empate. Respeitou muito o time do Flamengo e o time da LDU não é mais aquele time assustador, não. Achei um time muito fraco e muito pouco assustou o goleiro Rossi, a não ser naquela cabeçada no último lance do jogo, aí, que eu quase me infartei. Vamos combinar, caramba, que coisa. Seria uma grande injustiça, porque o Flamengo dominou o primeiro tempo todo, acabou com 62% de posse de bola e com mais finalizações do que eles, dentro da casa deles, para a torcida deles. Mais uma vez, perdeu muitos gols, perdeu gols incríveis, né? A gente não pode perder, tem que botar esses caras para treinar finalizações. Eu achei também que faltou um pouco mais de ousadia do Flamengo no primeiro tempo, porque era a hora da gente fazer o marcador, porque os jogadores ainda estavam inteiros, né? Ainda estavam aí com 100% de gás. E eu vi um time muito preocupado em não perder, trocando muitos passes lá atrás, inclusive perigosamente, e poucos chegando ao gol deles, né? E nesse cenário adverso para nós, o Flamengo ganhou sim um pontinho lá no alto do morro, e eu até que comemorei aqui com a minha mulher esse um pontinho, porque não foi mole não, eu passei até mal aí no final do jogo naquela pressão, cara. Foi um jogo muito difícil para nós, vamos combinar. Em alguns momentos, a gente parecia que estava indo para o buraco. A preocupação em não perder aumentava, né? Porque o contra-ataque dos caras era muito perigoso e muito veloz, né? Mas a nossa defesa se comportou muito bem, nota 10 para a defesa, e segurou a onda, mesmo com a sequência do jogo, o time indo perdendo aí o fôlego, né? Ia perdendo, e todo mundo ali já sabia que a
LDU ia vir para cima com tudo no segundo tempo, porque eles sabem que o time adversário morre. E aconteceu numa menor intensidade, pelo menos essa força da LDU foi menor. E com isso o time cumpriu a sua missão de ficar vivo na competição, porque se a gente perdesse ali, já era Libertadores para nós, né? Não teria muita chance mais não. Agora a nova missão é fazer 9 pontos nas próximas 3 partidas, onde 2 a gente vai jogar em casa e uma a gente vai jogar lá na Argentina. É hora da gente se vingar aí daquela derrota para o Central Córdoba. Eu achei que o melhor do nosso time foi o Léo Ortiz, que foi um monstro lá atrás na zaga, apesar da Conmebol ter escolhido o Danilo como herói do jogo. Mas vamos combinar, o Danilo também jogou muito bem, né? Mas é aquele negócio, o jogador mais velho, o problema é esse, a gente fica com medo do cara se machucar. Ninguém tem confiança, né, no jogador. Vai fazer o quê? O cara é bom de bola, matar em 30 e varada. O Rossi esteve muito bem, deu segurança, jogou muito bem, principalmente com os pés. Eu não gostei muito do Wesley ali no primeiro tempo, não. Ele ficou ali fazendo umas firulas, errou muita coisa, escorregou, deu um passe nos pés do adversário, no meio de campo, que poderia ter complicado a partida, né? Ele parecia muito afoito, mas no segundo tempo, acho que alguém chegou junto com ele e deu uns conselhos, eu achei que ele melhorou bastante, jogou bem, apesar da cabeçada quase fatídica ter sido nas costas dele. Ele é baixinho, pulou, mas não conseguiu alcançar, né? O Ayrton Lucas começou muito bem, mas foi caindo, até sair no final do jogo de marca novamente. Já tinha saído contra o Vasco e saiu agora. Tem que ver o que está acontecendo com o Ayrton, né? Aí entrou o Varela no lugar dele, não teve muito tempo para fazer nada. Gostei do Pulgar, que mostrou fôlego para correr o tempo todo naquela altitude, cortou um cruzamento perigoso e ainda apareceu muito bem no ataque, em finalizações para fora. Ele deu 2, mandou uma para fora e uma outra lá bateu no zagueiro. Foi fundamental na saída de bola e distribuiu muito bem o jogo. Eu achei que o garoto Everton Araújo fez uma partida regular, não foi tão ruim assim como estão pichando o garoto, não. Né, simplificou os passes e ajudou na proteção da área. Teve ali, ele é um garoto discreto, ele não comprometeu, na minha visão, ele não comprometeu. Eu também não gostei da atuação do Gerson, que com certeza foi um dos que mais sentiu o fator da altitude. Estava muito mal o Coringa, errou muitos passes, foi muito lento em muitos contra-ataques, atrasou contra-ataque. Teve um então no final que eu cheguei a ficar irritado e cansou demais no segundo tempo, né? Mas ficou em campo até o final e lutou como pôde, né? O Arrascaeta, né? Ele teve uma das 2 únicas chances de gol do Flamengo, né? Em todo o jogo. Mas como a bola caiu na perna esquerda, que não é a perna boa dele, ele finalizou fraco e permitiu a defesa do goleiro. Ele tentou outra finalização de fora da área e isolou, mandou lá na rua, né? O pessoal está muito mal de chute, tem que treinar chute. Cansou e foi substituído pelo Cebolinha. Quer dizer, o Arrascaeta não fez um bom jogo. O Cebolinha entrou bem no lugar dele, renovou o fôlego do ataque do Flamengo, tentou 2 chutes bloqueados e cruzou bola para o Pedro, que o goleiro interceptou. Gostei da entrada do Cebolinha, muito legal. O Bruno Henrique, né? E o Bruno Henrique, depois dessa confusão toda, não está sendo aquele Bruno Henrique que a gente gosta, né? Não fez um bom jogo novamente, já tinha feito um jogo ruim contra o Vasco, jogou muito aberto ali como ponta esquerda, ficou meio paradão lá, mas apareceu muito pouco. Quando teve a bola, errou muitos passes, né? O Luiz Araújo entrou bem no lugar dele e logo acertou um ótimo lançamento para o Cebolinha na linha de fundo. E depois ele fez uma linda jogada. O cara foi entrando, foi comendo todo mundo. Eu falei, é gol, cheguei a levantar e o cara faz aquela porcaria, dá um bico lá no alto, isolou lá na rua. Ô, Luiz Araújo, capricha mais, meu filho. O Juninho, né, fez um corta-luz ali importante, numa chance clara do Arrascaeta no primeiro tempo. Brigou bastante, né, com os zagueiros, mas algumas vezes se atrapalhou com a bola, né? Ele vem brigando aí com a bola, a torcida está pegando no pé dele. E essa contratação aí a gente tem que botar na conta do Bota. Ô, Bota, a primeira é que tu faz 7 milhões de euros, o cara não está jogando nada. Foi substituído pelo Pedro, que acabou participando pouco também do jogo,
mostrando que ainda está fora de ritmo, né? E aos poucos ele vai recuperar essa boa forma dele, a gente assim espera, né? E o Felipe Luiz, sem o Plata, que incrível, se machucou no treino lá, no joelho esquerdo, sentiu dores, era o jogador que a gente tinha mais confiança, porque o cara é equatoriano, não ia sentir, né, o peso da altura. Aí foi o Everton Araújo no lugar dele. Mas, na minha opinião, o Felipe aí demorou muito para mexer e fazer as substituições. E também, por que ele não usou todas elas? Deixou jogadores exaustos em campo, como o Gerson. Eu volto aqui a cobrar o Matheus Gonçalves. Por que o Matheus Gonçalves não entrou? Poderia ter entrado o menino. Meus amigos e minhas amigas, o importante mesmo, no frigir dos ovos, foi a gente não ter perdido esse jogo, porque seria fatal para as nossas pretensões. A gente ainda está vivo na competição, estamos no páreo sim. Sinceramente, eu volto a repetir, eu achei que faltou um pouco mais de coragem do nosso time para ganhar o jogo, principalmente no primeiro tempo, onde a gente dominou a partida e o time dele estava assustado com o nosso time. A gente tinha fôlego ainda e a gente ficou muito lá atrás, tocando bolinha lá atrás, né? O time parecia que não tinha ido lá para vencer o jogo, e sim para não perder. Eu entendo perfeitamente a situação deles, porque jogar naquela pirambeira de 2.850 metros de altitude não é mole, não é para qualquer um. Agora a gente tem que secar, nossa missão é secar o Central Córdoba na quinta-feira e a gente se preparar aí para o jogo de domingo contra o Corinthians pelo Brasileiro aqui no Maracanã. O Tite ia fechar com o Corinthians e em cima do laço pediu para não fechar porque está com depressão e está fora. Aí eu te pergunto, você gostou do jogo do Flamengo ontem? Coloca aí a tua opinião que eu quero saber. Valeu! Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer, eu vou ficar muito feliz com isso. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilha esse programa. E agora tem uma novidade muito legal, um botão novo, o tal de hype. É só você pegar o seu comentário, arrastar para a esquerda, que vai aparecer lá o botão de hype, que é para você dar uma força para o canal, para o YouTube começar a indicar mais os nossos programas e a gente conseguir mais rapidamente o nosso objetivo, que é os 100 mil inscritos, né? Eu quero muito que você me dê essa ajuda. Se você deu o like, então dá o hype também, que é muito importante para mim. Valeu, obrigado! Não apenas o Flamengo e a LDU agitaram a noite dessa terça-feira pela Copa Libertadores da América, né? Outros jogos movimentaram os campos do continente. O destaque aí foi para o empate do Internacional em pleno Beira-Rio, olha só, contra o Nacional do Uruguai em 3-3. O Nacional meteu 3-0. Meu Deus do céu, ninguém acreditava naquilo, né? E o Inter foi lá e conseguiu o seu empate. Na Sul-Americana, o Vasco aqui, casa cheia, ficou no 0-0 com o Lanús e o seu técnico realmente está na corda bamba, né? O Vasco está fora dessa zona de classificação da competição. O Flamengo só volta a campo no dia 7 de maio para encarar o Central Córdoba na Argentina, que vai ser o jogo da forra. Nós vamos tirar a forra lá desses caras e vamos ganhar e vamos trazer 3 pontos. O Charles Alcaraz vive um momento de indefinição na Inglaterra, porque ainda não cumpriu aquela meta estabelecida no contrato que o Flamengo fez com o Everton e pode voltar sim para o Mengão após o final da Premier League, que vai acabar aí agora no final de maio, acho que é junho, maio ou junho. A equipe inglesa ainda não tomou uma decisão definitiva. Os caras estão enrolando, é lógico que estão enrolando. Ele custou mais de 100 milhões aos cofres do Flamengo e a meta dele prevê 9 jogos como titular do Everton, né, para ativar a cláusula de compra obrigatória. No momento, o Alcaraz precisa ser titular em todos os 5 jogos que faltam do Everton na Premier League. Você acha mesmo que os caras vão botar ele para ser titular 5 vezes? Vão nada, os caras estão dando uma de bobo aí, estão querendo enrolar para pagar menos. A equipe do Everton não disputa mais nenhuma competição que não seja a Liga Nacional.
O Alcaraz, ele tem participado das partidas, mas ele não começa um jogo desde o início do mês. É muita coisa. O cara está no banco direto, meteram ele para congelar, né? No clássico contra o Liverpool foi o último jogo dele como titular, né? A equipe inglesa ainda não tomou uma decisão sobre a permanência do jogador e está abrindo margem para outros interessados no futebol inglês. Ainda bem, né, que o Flamengo vai ficar com esse mico, pelo amor de Deus, foi muito dinheiro. Segundo soube a reportagem lá do Bola VIP Brasil, outros 3 times da região inglesa consultaram aí a diretoria do Flamengo para saber mais detalhes do Charles Alcaraz. Fontes ouvidas aí pela reportagem do Bola VIP Brasil não entraram em detalhes, né? Quais são esses times aí, ninguém revelou, para não atrapalhar aí as negociações. Mas todos afirmaram que estão na primeira divisão do futebol inglês. São times de elite do futebol inglês. Vale ressaltar, né, que o jogador não faz parte mais dos planos do departamento de futebol do Flamengo. O Felipe Luiz não gosta do garoto. Andou colocando o moleque fora de posição, o moleque não jogou bem e aí queimaram o garoto, né? Eu não sei qual é a sua opinião. A diretoria do clube inglês também mantém contatos esporádicos aí com o departamento de futebol do Flamengo sobre esse assunto. Caso a meta não seja batida, que está na cara que não vai ser batida, é possível, né, que as partes negociem valores para sacramentar o negócio num futuro bem próximo. Existe sim a possibilidade também do Flamengo reduzir a sua pedida de 20 milhões de euros, 109 milhões de reais, para encontrar aí um denominador comum e vender o Charles Alcaraz, porque hoje está virando um mico na mão do Flamengo. Vamos torcer que o Alcaraz consiga aí fazer boas partidas e chame a atenção desses times aí interessados. São 3 times ingleses interessados. Bora lá. O Flamengo promete agitar a janela de transferências agora em junho, em busca de contratações para o Super Mundial de Clubes da FIFA. Mas também pode ter possíveis saídas. Uma delas é do nosso robozinho Michael. Por exemplo, né, ele pode ser negociado em breve, tem muito time aí brasileiro, inclusive, de olho nele. O atacante tem um alto salário, né, ele ganha R$1,5 milhão por mês e não vem rendendo o esperado, né, e hoje já é visto como um jogador negociável se aparecer uma boa proposta. O Cruzeiro de Belo Horizonte tem muito interesse nele, por várias vezes já mencionou esse interesse, como apurou a reportagem também do Bola VIP Brasil. Já sobre reforços, a diretoria do Flamengo vem buscando 3 contratações e descartou terminantemente o Andreas Pereira. Será mesmo? Não sei. Sendo assim, a prioridade agora é do meia Júlio Enciso, que pertence ao Brighton da Inglaterra, e também do zagueiro Vitão. Olha aí, a novela Vitão voltou, do Internacional de Porto Alegre, né? O Mengão só vai tentar outros nomes se não conseguir mesmo fechar com o meia paraguaio e com o zagueirão do Internacional. O Enciso tem contrato com o Brighton da Inglaterra até junho de 2026 e precisa ser convencido a sair da Europa. Ele não está querendo sair de lá, está querendo ficar por lá e o Flamengo está tentando convencê-lo. Após vender Fabrício Bruno e liberar o Davi Luiz, o Flamengo já tentou a contratação do zagueiro do Inter, né, o Vitão, no início desse ano. Inclusive quis envolver até o Thiago Maia, mas as negociações não avançaram. Uma nova tentativa vai ser feita e o zagueiro Vitão tem contrato com o Internacional até dezembro de 2026 e já manifestou a sua vontade de jogar no Flamengo. O Flamengo tem 3 zagueiros mais experientes, né? O Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Danilo, e está buscando aí mais uma peça para compor a nossa defesa. O Felipe Luiz não vê os jovens da base prontos para desafios maiores nessa temporada. Felipe, tem que botar os moleques para jogar, meu filho. Você tem que dar chances para eles. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns pro amigo do Edmilson, o Dione, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, meu amigo Dione, muita saúde, muitos anos de vida. Não deixe de comemorar o seu dia, é muito importante essa comemoração. Parabéns, Dione, tamo juntos. E também
pro meu amigo Jorge, aqui do canal Mais Um Dia Por Aí, tá sempre aqui comigo, gente finíssima, que também tá fazendo aniversário hoje, 5.8, um garoto, parabéns Jorge, tudo de bom pra você, meu garoto, muita saúde, muitos anos de vida, que Papai do Céu continue te protegendo e que você seja muito feliz. Parabéns Jorge, tamo juntos, meu querido. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!